Olha só, hoje em dia, criar um influenciador digital com inteligência artificial vai muito além de só gerar umas imagens bonitas. Na real, é quase como operar um estúdio inteiro de Hollywood de dentro do próprio quarto. Uma única pessoa acaba assumindo os papéis de diretor de elenco, roteirista, especialista em efeitos especiais e, claro, gerente de negócios da coisa toda. É uma verdadeira revolução. E nessa nossa análise de hoje, que foi toda baseada em manuais práticos e fontes diretas de quem está rodando isso no mercado, a gente vai desconstruir exatamente como essa mágica acontece e entender a anatomia completa de um influenciador de IA. E para começar a entender o tamanho disso, dá uma olhada nesse número aqui, 2,5 milhões. Essa é a quantidade de seguidores reais de carne e osso que acompanham religiosamente o perfil de um monge digital nas redes sociais. Um detalhe muito importante, esse monge é 100% gerado por inteligência artificial. Loucura, né? Isso já valida logo de cara a escala colossal e o impacto profundo desse fenômeno moderno. A gente definitivamente não está falando de um experimentozinho de nicho, mas de uma fatia nova e gigantesca da nossa atual economia da atenção. Então, para a gente desvendar isso passo a passo, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes. 1. A ascensão dos avatares digitais. 2. O design da nova persona. 3. Voz, movimento e sincronia. 4. Roteiros e engajamento psicológico. E 5. Automação e lucro no digital. Vamos lá. Começando com a parte 1, a ascensão dos avatares digitais, a nova era da atenção digital. E essa citação aqui ilustra perfeitamente o poder atual dessa indústria. O mercado e as grandes marcas estão priorizando a atenção pura. Não importa muito quem ou o que está gerando essa atenção. Quando a gente vê criações puramente digitais, como a famosa modelo Aitana, fechando campanhas com gigantes como Samsung e Adobe e faturando aí na casa dos US$ 11 mil por mês, o ponto central fica bem claro. No marketing de hoje, capturar o olhar das pessoas é basicamente a única moeda que realmente importa. Seguindo para a parte 2, o design da nova persona, construindo a alma e o corpo. Mas como funciona esse fluxo de criação na prática? Tudo começa com um dossiê bem rigoroso. É super importante entender que abrir lá o seu gerador de IA sem ter um conceito prévio é tipo começar a escrever um livro sem ter a menor ideia de quem é o protagonista. A magia começa, de fato, definindo toda a narrativa, a nacionalidade, o estilo, e aí sim a gente avança para a criação de um comando de texto. E o passo mais crucial de todos, o bloqueio das características faciais. É exatamente isso que garante que o avatar vai ser sempre reconhecível, não importa o post. E para alcançar aquela perfeição visual de explodir a cabeça, o segredo está totalmente nos detalhes. Dá só uma olhada no abismo que existe entre um prompt genérico e o que a gente chama de prompt mestre. Quando se usa plataformas como Nando Banana ou Hugging Face, não dá para pedir algo simples e esperar milagre. Tem que injetar um nível quase absurdo de especificidade. Adicionar elementos no nosso dia a dia, tipo selfie no espelho de um iPhone 15 com reflexo de flash à noite, acaba quebrando aquela perfeição plástica, sabe? É isso que entrega o hiperrealismo fotográfico que engana o nosso cérebro e prende a atenção. Só que, bom, nem todos são flores no reino da inteligência artificial. A gente precisa de um choque de realidade de vez em quando. O fato é que essas ferramentas ainda dão umas alucinadas bem hilárias. Tipo, aumentar a cabeça do avatar de forma totalmente desproporcional só para conseguir encaixar um boné digital ali em cima. E é exatamente por isso que a curadoria humana continua sendo 100% obrigatória. Aquele olhar atento de uma pessoa real é a barreira final para impedir que essas bizarrices cheguem no feed da galera. E assim a gente chega na parte 3, voz, movimento e sincronia, dando vida ao avatar. Para conseguir aquela magia toda com cara de cinema, o pessoal tá usando ferramentas muito poderosas, tipo o Runway Gen 2. As capacidades ali vão muito além de só gerar um videozinho a partir de um texto. Tem uma funcionalidade incrível chamada Motion Brush, ou pincel de movimento. Com ela, dá para literalmente pintar o movimento em áreas bem específicas de uma imagem que antes estava totalmente estática. Se a ideia é só fazer o cabelo balançar com o vento ou a água de uma piscina se mexer lá no fundo, a IA faz isso rapidinho, substituindo anos de estudo em edição de vídeo. Agora, olha que genial a lógica de como esses robôs se conectam para gerar a voz do avatar. Para não errar no tom, os criadores pegam a imagem da persona e jogam lá no ChatGPT para gerar um perfil estruturado no arquivo JSON. E é esse perfil que vai guiar o Eleven Labs na hora de desenhar uma voz que combine perfeitamente com aquele rosto. Por exemplo, se for o nosso monge de antes, a voz vai sair com aquele tom bem calmo e tranquilizador. Depois, eles juntam tudo isso num software de sincronia labial, como o Infinity Talk, e a mágica ganha vida.
Mas tem um aviso bem importante aqui sobre dinheiro. A diferença de qualidade entre os planos gratuitos e os pagos dessas ferramentas é basicamente o que separa um trabalho amador de um sucesso comercial. Para sair daquela resolução 480p que deixa os pixels aparentes e acaba entregando os defeitos na sincronia da boca e conseguir chegar na clareza impressionante de um 1080p, tem que botar a mão no bolso. Aquela perfeição e fluidez impecáveis que realmente convencem a audiência cobram um preço. Entrando agora na parte 4, roteiros e engajamento psicológico, o cérebro do copywriting. Aqui a regra principal é clara. O formato da plataforma dita o roteiro. Lá no YouTube, quem assiste já está mais disposto a investir um tempinho e topa um gancho de até uns 10 segundos com uma história que vai progredindo aos poucos. Mas nas redes de vídeos curtos, a briga pela atenção é brutal. O gancho tem que ser explosivo, entregue em no máximo 3 segundos. Se o texto não for calibrado no milissegundo para essas exigências diferentes, o engajamento simplesmente afunda na hora. E é por isso que a gente recorre às fórmulas que já foram exaustivamente testadas. O famoso modelo AIDA é tipo um mapa perfeito da mente humana para isso. Primeiro a gente pega a atenção logo na largada. Depois, segura o interesse jogando um fato que deixe todo mundo fascinado. Aí a gente constrói o desejo, mostrando como aquele conteúdo resolve um problema real. E no fim, a ação. Porque vamos combinar, sem uma chamada clara para o público agir no finalzinho, todo o esforço de criar o conteúdo vai por ralo. Uma outra estrutura brilhante que funciona super bem para Avatar é o formato PAS. A ideia é bem simples. A gente identifica logo de cara a dor do público, o problema. Depois, dá aquela agitada na ferida, expondo as consequências super chatas de não resolver aquilo. E aí, de forma quase heróica, o avatar gerado por IA entra entregando a solução salvadora. É uma engenharia narrativa magnética, que no fim das contas constrói uma lealdade super real entre pessoas de verdade e inteligências que nem existem. E, finalmente, a parte 5, automação e lucro no digital, construindo o ecossistema. O que realmente viabiliza isso tudo financeiramente é a integração das coisas. Plataformas como o Make.com funcionam como a verdadeira cola do sistema. Elas interligam a geração das imagens, a criação da voz, a animação e até a legenda dinâmica automática, tudo conversando junto sem precisar de um humano clicando o tempo todo. Mas ficou alerta máximo. Mesmo num ecossistema maravilhoso e todo automatizado, soltar um post sem passar por um filtro humano rigoroso antes é correr o risco de destruir toda a magia da sua persona num piscar de olhos. Mas e quando a engrenagem roda direitinho? Bom, a gente se depara com valores no mínimo curiosos, tipo esse, $38,76. É esse o valor mensal que alguns desses influenciadores de IA estão cobrando em plataformas exclusivas de criadores. E o mais impressionante, o público paga. E paga feliz da vida. É uma monetização totalmente surreal da fantasia e da atenção, transformando bits e comandos de texto direto num saldo bancário altamente lucrativo. E tudo isso traz a gente para o centro do debate e deixa no ar aquela pergunta para ficar matutando. À medida que esses softwares vão evoluindo e as personalidades geradas vão ficando absolutamente indistinguíveis de nós, seres humanos reais, o que é que sobra para definir a tal da autenticidade? Será que a verdadeira influência precisa mesmo de carne e osso, ou ela mora só na nossa habilidade de contar histórias incríveis e segurar o olhar de quem está do outro lado da tela? Uma bela questão sobre o nosso presente para a gente pensar no futuro. Fica a reflexão.